Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Na Plataforma Moretti são abordados temas sobre engenharia agrícola. Me chamo Nicolas Oliveira da Silva, graduando de agronomia na Universidade Federal do Paraná. Hoje trago para vocês um vídeo sobre balanço hídrico climatológico, presente na disciplina de Fundamentos de Irrigação e Drenagem, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Bom, o balanço hídrico climatológico é um sistema simplificado de contabilização e monitoramento das componentes da água no solo, por meio de entrada e saídas, onde podemos observar em escala local a dinâmica da água no solo a partir de estimativas de armazenamento, deficiência e excedentes hídricos. Bom, as componentes de entrada e saída de água no solo são: as entradas são a precipitação, irrigação, escoamento superficial, ascensão capilar e a drenagem lateral. Já a saída é a evapotranspiração, a drenagem profunda, o escoamento superficial e a drenagem lateral, sendo a precipitação e a irrigação e a evapotranspiração sendo as principais componentes desse balanço hídrico. O balanço hídrico climatológico é realizado com base nos dados climatológicos normais da região, ou chamada também de normais climatológicas, que tem em média 30 anos, visando estabelecer a condição do clima local. No entanto, nada impede que o mesmo seja determinado a partir dos dados com períodos menores ou instantâneos. E a metodologia do balanço hídrico climatológico, a mais utilizada no Brasil, é a de Thorndwaite e Meller de 1955. Bom, eu trouxe aqui um exercício sobre balanço hídrico climatológico, utilizando o método de Thorndwaite e Meller de 1955. Para esse exercício, eu utilizei os dados da cidade de Lavras, de Minas Gerais, no período de 1991 a 2020, onde a minha capacidade de água disponível no solo, a minha CAD, é de 100 milímetros, onde nós vamos preencher essas componentes desse balanço hídrico, onde eu vou mostrar para vocês as fórmulas e qual é a finalidade do preenchimento dessa tabela. Onde para conseguir os valores da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração de referência ou potencial, nós vamos ter que primeiro ir no site do Instituto Nacional de Meteorologia, onde na aba Clima e Normais Climatológicas e Downloads irão aparecer vários documentos relacionados a diversas cidades do Brasil, onde você vai poder obter a precipitação, a evapotranspiração potencial. Bom, foi exatamente o que eu fiz. Aqui estão os prints da aba em qual eu apertei para abrir, né? Onde ela traz para a gente no Excel as diversas cidades. Mas aqui eu só selecionei a cidade no qual eu estou analisando, que no caso é Lavras, Minas Gerais, onde eu utilizei a precipitação acumulada mensal e a evapotranspiração de potencial. Lembrando que Thorndwaite definiu em 1948 que a evapotranspiração potencial como sendo a água evaporada e transpirada em uma superfície natural coberta por vegetação em fase de crescimento ativo, sem restrição de água no solo. Bom, o primeiro cálculo é muito simples. Você vai fazer a precipitação menos a evapotranspiração de referência, ou potencial. Aqui está aqui a fórmula no qual eu usei para o mês de janeiro. Precipitação, 292,4 menos 141, que me deu 152,3 milímetros. E aí você vai fazer isso para toda essa coluna. Já para as componentes de negativo acumulado, dado como L, e o ARM, que é o armazenamento de água no solo, se tem essas duas fórmulas, sendo para mês chuvoso e para mês seco. Sendo o primeiro dado aqui dessa linha se dá pelo CAD máximo. E sempre que o resultado de ARM for maior que a minha CAD, ele retorna ao valor da minha CAD máxima. Por exemplo, para janeiro, que é um mês chuvoso, eu calculo primeiro o armazenamento, para depois calcular o meu negativo acumulado. Aí aqui eu utilizei a fórmula e coloquei os números e eu obtive um resultado de 252 milímetros. No entanto, 252 milímetros é maior que a minha capacidade de armazenamento de água no solo. Então, o valor retorna à minha capacidade máxima,
que é de 100 milímetros. Então isso ocorreu para os meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro também. Já para o meu mês de abril, que é o mês mais seco, eu primeiro calculo meu negativo acumulado para depois calcular o meu armazenamento. Minha componente de out, chamada de armazenamento de água no solo também, ela se dá pela fórmula de armazenamento de água no solo que eu estou, menos o meu armazenamento mês anterior. No caso aqui eu não tenho nenhum mês anterior, então é zero. Já para o mês de março, como citei aqui como exemplo, eu tenho que o meu armazenamento é o mês que eu estou, 100 menos 100, então o resultado de zero. Já para o mês de abril, eu tenho que meu armazenamento é 64 menos 100, que me dá um valor de 36. E aí você vai preencher isso para o resto da coluna, para obter os resultados. Já a minha componente de evapotranspiração real, chamada de ER, eu vou utilizar uma fórmula. No entanto, tem algumas regras. Para a minha precipitação menor que minha evapotranspiração de referência maior ou igual a zero, a minha evapotranspiração real vai ser igual à minha evapotranspiração de referência. Já para a minha precipitação menos evapotranspiração menor que zero, eu vou utilizar a fórmula de precipitação mais o módulo da minha armazenamento de água no solo. Aqui no mês de janeiro, como ele é maior que zero, eu coloco que o meu valor é igual à minha evapotranspiração de referência. 140 aqui e 140 aqui. Agora, para o mês de abril, que é um valor negativo, eu vou utilizar a fórmula de precipitação de 55 mais módulo de 36, que vai me dar 91. Bom, para calcularmos a componente do balanço hídrico chamada de DEF, ou então deficiência hídrica, nós temos essa fórmula, onde a deficiência hídrica é igual à evapotranspiração de referência menos a minha evapotranspiração real. Aqui eu coloquei um exemplo do mês de janeiro e de abril, onde minha evapotranspiração de referência de janeiro é 140, menos minha evapotranspiração de janeiro, que também é 140, que me dá um valor de 0 milímetros. Já para abril, minha evapotranspiração é de 100, e minha evapotranspiração real é de 91, que me dá um valor de 9 milímetros. E por fim, a última componente dessa tabela é o meu excedente hídrico, onde ele tem uma fórmula, mas também ele tem uma regra, onde se o meu armazenamento for igual à minha capacidade de água no solo, a minha CAD, eu tenho que a minha fórmula é minha precipitação menos a minha evapotranspiração de referência menos o meu armazenamento. Mas se o meu armazenamento for menor que a minha capacidade de água no solo, minha CAD, o meu excedente hídrico vai ser igual a zero. Então, nessa parte da planilha, só vão obter alguns resultados o mês de janeiro, fevereiro, março e dezembro. O resto ficará tudo zero. Aqui está um exemplo. Janeiro, 152 menos zero, que me dá 152 milímetros. Portanto, conforme nós preenchemos toda a planilha, essa planilha ela pode te gerar inúmeros gráficos que pode ser usado para o planejamento. Aqui, como diz, o balanço hídrico climatológico é uma das formas de monitorar o armazenamento de água no solo. E através desses dados podem ser feitos planejamentos para diversas culturas em determinadas regiões, sendo a deficiência hídrica um dos maiores causadores da queda da produção agrícola. Sendo Lavras uma região onde é produtora de café, milho e soja. Então, obter esses resultados, ela faz com que o produtor tenha noção do que quais períodos ele enfrentará a seca e quais períodos serão mais chuvosos. Além da exploração florestal, que também utiliza a contabilidade hídrica, especialmente na prática de manejo do solo e zoneamentos de espécie. Então, o balanço hídrico ele é de suma importância dentro da engenharia agrícola. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo falando um pouco sobre o balanço hídrico climatológico.
Para mais informações, acesse www.morete.agrarias.fr.br, onde no canal há diversos vídeos relacionados ao conteúdo de engenharia agrícola. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.